Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Hoje, capítulo 8 de Esdras, estamos juntos, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar. O capítulo 8 vai mostrar a história de Esdras, Esdras agora retornando para Jerusalém, vai mostrar como uma espécie de zoom para a gente ver mais detalhes. Antes que Esdras continue essa jornada, muitos historiadores acreditam que duraria essa jornada, porque Babilônia era uma região longínqua. Então, para essa jornada a pé, seria cerca aí de 4 a 5 meses. Portanto, era muito tempo, muito chão. E com a ordem, no capítulo 7, no versículo de número 13, que Artaxerxes deu, dizendo que todos poderiam ir, Esdras então começa a juntar aqueles que retornariam com ele para a reconstrução do templo. E num primeiro momento, ele passa a lista e não encontra levitas, não encontra os descendentes de Levi. E para isso ele tem que convocar uma comissão que passa e que reúne ali homens aptos da cidade, da tribo de Levi, e também pessoas que o ajudavam, diz o versículo 20, dos servidores do templo que Davi e os príncipes haviam escolhido para ajudar os levitas, havia mais 220, todos eles mencionados nominalmente. Então, ele conseguiu uma família ali com 18, outra família no número de 20, e outros ajudantes com 220 pessoas. Portanto, ele conseguiu um bom número de levitas. E por que isso? Porque só os levitas podiam prestar esse culto ao Senhor e esse serviço ao Senhor. O ponto alto dessa mensagem é o jejum proclamado por Esdras. Do versículo 21 ao 23, nós vamos ver Esdras proclamando um jejum, porque ele teve vergonha de pedir ao rei o exército para defender, porque ele havia dito o seguinte: a mão do nosso Deus está com todos que o buscam. Para o bem deles ele age, mas a sua força e a ira são contra todos que abandonam. E agora chegou o momento de ser testada a confiança de Esdras. Esdras, então, ele proclama um jejum, porque a viagem não seria tranquila, seria uma viagem longínqua, eles atravessariam muitas nações, muitos povos, e eles então jejuam e pedem ao Senhor que atenda esse pedido. Eles estão dizendo: Senhor, nós não queremos fraquejar. Ele poderia ter pedido ao rei um exército, mas ele quis mostrar que ele realmente cria que o Senhor é poderoso e que a mão dele coopera para o bem de todos aqueles que estão buscando fazer a sua vontade. Mas a ira dele recai sobre aqueles que se opõem. E diz a palavra de Deus que eles viajaram com grande quantidade de bens. Preste atenção, irmãos, do temor que Esdras estava. Tudo aquilo foi pesado. Quando chega lá em Jerusalém, vai ser repesado e levado. E o texto diz que os exilados, quando voltam, oferecem holocaustos a Deus e fizeram ali, então, uma grande festa de adoração e levaram ordens aos moradores daquela região que ajudassem o povo na reconstrução da casa de Deus. Só quero trazer isso aqui para você, meu irmão, essa palavra para você aplicar na sua vida. Nós devemos entender o significado do jejum. Muitas pessoas acham que jejum é fazer uma greve de fome com Deus, mais ou menos assim: ó Deus, eu não como enquanto o Senhor não me der isso. Não é para isso que serve jejum. Irmãos, jejum, dentro do contexto bíblico, sempre aconteceu em momentos de muita tensão ou de uma busca por crescimento, por capacitação, e não é uma greve de fome com Deus. Deus não muda se você come ou não come. O jejum, na verdade, ele é um símbolo do que nós devemos carregar no nosso coração. Porque quando a gente jejua, a gente não abre mão do alimento. É mais ou menos como se a gente dissesse o seguinte: Senhor, eu sei que o que me mantém de pé, o que me dá força, energia, é o alimento. Mas, Senhor, nessa situação, eu preciso muito mais do Senhor do que o alimento. Não é a minha força que vai me manter de pé, mas é o Senhor que vai me sustentar. Então eu abro mão do alimento físico e me alimento de Deus, me alimento dessa certeza de que é Deus que cuida de mim, de que é Deus que me sustenta. E o jejum, ele aconteceu na Bíblia em vários momentos de grande calamidade, de perigo, de desafio. E também Jesus instituiu, dizendo que uma hora o noivo estaria ausente e nessa hora nós deveríamos jejuar. O jejum deve vir quando nós não sentimos a presença do noivo. Buscar a Deus em jejum também nos faz, irmãos, perceber mais a presença do Senhor. Quando a gente abre mão do alimento que tanto traz prazer, você pode ver que depois de comer bastante, não sei se isso acontece com você, você come aquela comida deliciosa, logo depois vem um desejo enorme de dormir, de dar uma descansada, porque você está com a barriga, vamos dizer assim, com a barriga cheia, né? Isso, irmãos, é para mostrar o quanto essas coisas conseguem nos distrair. É essencial e é delicioso nós comermos uma excelente refeição. Mas também é muito prazeroso quando nós abrimos mão do alimento e passamos um período nos dedicando a Deus e nos alimentando de Deus. Irmãos, a nossa percepção fica muito mais aguçada, nosso entendimento da palavra, nosso raciocínio fica mais claro. Muitas vezes, quando eu tenho que decidir algo difícil, eu tiro um tempo para jejuar antes de decidir, porque jejuando eu consigo ver as coisas com mais clareza, buscar a Deus, refletir sobre as decisões que eu devo tomar. E eu queria deixar isso para você. Mas você deve fazer o jejum, meu irmão, como foi feito aqui por Esdras.
Esdras, apesar do medo de serem atacados, ele confiou naquilo que ele pregava. Ele acreditava realmente naquilo que ele havia testemunhado, que a boa mão do Senhor seria com os que fazem bem, a ira dele contra aqueles que se opusessem. Por isso, meu irmão, nessa jornada, dependa de Deus. O jejum é um símbolo da dependência de Deus, onde eu abro mão do alimento e digo, Senhor, nesse caso aqui, é somente a sua força para nos fazer sobressair. Quem era Esdras para poder reagir contra qualquer um que o atacasse? Ele era um grupinho de pessoas que estavam voltando para Jerusalém para construir o templo, para acompanhar a reconstrução do templo. Ele não tinha essa capacidade bélica, uma capacidade de guerra. Por isso ele deveria depender do Senhor. Você, meu irmão, não tem capacidade nenhuma de lutar nenhuma das suas batalhas. Mas se você quer chegar no final como esse povo aqui, prestando adoração a Deus, adorando a Deus, eu quero exortar você para você depender de Deus, deixar que Ele dirija o seu caminho. Ele vai à frente, Ele vai abrindo as portas, Ele vai nos sustentando, Ele está conosco quando acertamos, e Ele está também conosco quando erramos. Ele nos abençoa, muitas vezes nos disciplina, nos corrige, mas Ele quer o nosso bem, porque Ele é o nosso Deus. E nós devemos buscar a presença dEle. Assim como esses judeus, esse povo que volta do cativeiro, tem um desejo intenso de restaurar o templo. O templo sou eu, é você, então nós precisamos nos aprofundar no relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã nós estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.